Minha filha tem se manifestado a favor do feminismo. Como devo proceder? Quem enviou essa pergunta aqui foi a Sandra Ataíde. Vamos lá, Freire. Boa. Bom, eu acho que o melhor modo para proceder em qualquer situação dessas é que fique tudo muito claro, na verdade. Eu tive, na verdade, uma experiência boa com essas coisas no colégio. Eu via muitos meninos, teve um período, anos atrás eu dava aula para colégio e via muitos meninos saindo do colégio e entravam na faculdade. E aí eu comecei a perceber uma certa porcentagem de meninos que se perdiam na faculdade, que ficavam piores, e outros que continuavam com a cabeça sã na faculdade, apesar das dificuldades. E eu comecei a reparar que os meninos que saíam bem da faculdade, as meninas igualmente, tinham um preparo muito explícito sobre essas questões polêmicas. Muito explícito, eles tinham muito claro, assim, o que é o movimento feminista, para onde o feminismo está indo, quais são as pautas. Tem uma certa... Não precisa ser num nível acadêmico, como nós falamos, mas eles tinham uma certa clareza, né? Eram pessoas que sabiam, pelo menos, refutar os argumentos básicos dessas coisas. E isso eu reparo porque muitas pessoas pensam há uma desvalorização. O Brasil é um país muito sentimental nas coisas, e muito intuitivo. E falam, não, é uma questão sentimental, seu amigo. Não basta para certas questões a pessoa só ter bons sentimentos e ter uma proximidade com os filhos, que é uma coisa ótima. Aliás, eu diria que isso é, na verdade, a base. Tem que ser próximo dos filhos, tem que ter uma boa relação com eles e tem que se dar bem com os filhos. Mas, dada essa boa relação, você precisa ensinar as coisas para eles, não vai ser natural. Se você delega completamente a educação dos seus filhos para a escola e para o mundo e para a mídia, ou para a internet, larguei meus filhos na internet, eles vão ser mal educados, não tem nenhum perigo deles serem bem educados se você está delegando assim. Então, você precisa assumir essa educação dos seus filhos e passar para eles o conteúdo. A grande maioria das pessoas que adere a qualquer movimento político, ou qualquer ideologia, o faz sem conhecer as implicações das coisas. Aliás, a grande maioria das pessoas que tomam qualquer atitude não pensa nas implicações naquele momento, ou não conhece. Por isso que eu acho que muitas pessoas menosprezam esse fato. O quanto as pessoas tomam más decisões por ignorância e porque elas não conhecem as consequências daquilo. Elas estão olhando algum elemento muito específico. As minhas amigas da escola falaram, fulano falou. Eu não quero, uma pauta muito legítima, eu não quero que as mulheres sejam abusadas, que se tem uma coisa que é clara e que tem que ser defendida, é que as mulheres não podem ser agredidas, abusadas. Isso é absolutamente coerente. Por causa disso, a pessoa acaba sendo seduzida por outras ideias. Então, eu acho que a relação com os filhos é muito simples, na verdade. A Hannah Arendt falava de maneira fantástica que a crise da educação envolve autoridade, religião e tradição. O que é isso? Basicamente, religião é religar a pessoa a por que você está aqui. Se o seu filho não entende qual o motivo, por que ele está vivendo nesse mundo, qual o sentido da vida dele, ele vai ter uma dificuldade muito grande em ter um bom caminho na vida. Se ele não conhece a tradição que foi passada do passado, porque a Hannah Arendt fala, você pode até não ser conservador na política, mas na educação é impossível não ser, porque a educação é por conservadorismo, a educação é preservar o legado do passado. Se você preserva esse legado, você consegue, portanto, estar preparado com as respostas do passado. É aquilo que a gente está falando, o documentário tem muito dessa função de passar a história do feminismo para que a pessoa entenda, consiga se situar. E tem que ter autoridade. E a autoridade decorre de uma vivência das coisas, que a pessoa tenha propriedade. Então, o pai tem que se preparar para poder lidar com essas questões. Não basta também o pai sair falando qualquer coisa, porque ele tem que ter um certo preparo. Isso faz parte da função paterna e esse preparo tem que ser exercido de uma maneira clara e direta. O pai não pode não ter autoridade com os filhos. Quando se respeita todas essas questões, você não cai num vício que a Hannah Arendt fala, que é o seguinte, o mundo da criança. Não, ele está no mundo dele, ele respeite o mundo dele porque ele está vivendo esse mundo. Não existe o mundo da criança, existe o mundo adulto, que é, na verdade, um mundo real, que não tem um segundo, embora a criança tenha que ser preservada da infância dela e que ela brinque, outras coisas. Isso não é o que a Hannah Arendt está chamando de mundo da criança. Ela está dizendo o seguinte, se você não tem ferramentas para lidar com os problemas reais do mundo e em algum momento você não adquire elas, você vai ser prejudicado, o mundo vai passar por cima de você. Então, você precisa dar essas ferramentas para os seus filhos. Eu acho que a educação dos filhos não é uma coisa... Como a gente tem... nós somos muito ausentes na paternidade, muito ausentes na maternidade, nós temos poucos filhos, nós não lidamos mais com essa experiência, nós temos muita insegurança com tudo isso. E também por causa do movimento, todos os movimentos que são contra a paternidade e a maternidade, a gente pensa, mas será que eu consigo? Será que dá? Será que é possível? Na realidade, a responsabilidade pessoal, a paternidade e a maternidade são extensões
da responsabilidade pessoal. Se uma pessoa vive uma vida perfeitamente madura e centrada, ela consegue educar bem os filhos. Nós temos no Brasil uma geração de senhorias do interior que, na sua... se não tinha tinha uma ausência de conceitos metafísicos, educaram muito bem os filhos, educavam os filhos com uma coerência muito grande, independente disso, porque tinha uma visão religiosa, tinha uma visão moral muito clara, tinha um norte para ser passado. Então, acho que essa preocupação ela tem que se manifestar num esforço educacional completo, né?